Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente vai direto ao ponto com o informativo 1175 do Supremo Tribunal Federal. Temos duas decisões bem quentes aqui. Uma sobre até onde vai o poder de um município, ao criar leis fiscais. E outra sobre a criatividade dos estados para gerenciar o caixa. Nossa missão aqui é destrinchar isso e entender o que realmente significa. Preparados? Com certeza. Vamos ver como o STF navegou por águas constitucionais bem específicas, né? Um caso envolve honorários de advogados, assim, num programa de regularização tributária municipal, e o outro, um fundo estadual que mexe com benefícios fiscais. Dois cenários, assim, bem diferentes, mas ambos testando os limites da federação. Ótimo. Começando, então, pela ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 1066, lá de Minas Gerais. O município mineiro teve uma ideia: isentar o pagamento de honorários de sucumbência para quem aderisse a um programa de regularização, o PERT local. Mas tinha uma condição: desistir de discutir a dívida na justiça. Qual foi a lógica do município e onde exatamente o STF viu o problema? Olha, a lógica municipal era clara, né? Incentivar a adesão ao programa, resolver as pendências fiscais e, claro, aumentar a arrecadação. Faz sentido do ponto de vista deles. O problema, na visão do STF, está na natureza dos honorários de sucumbência. Eles são definidos, assim, pelas regras do processo judicial. São uma consequência da decisão do juiz. Entende? E a Constituição, lá no artigo 22, inciso I, ela é bem clara. Legislar sobre direito processual é tarefa exclusiva da União. Definidas pela União. E o município não pudesse criar uma regra local para alterar uma parte do resultado, que seriam os honorários, mesmo que fosse dentro do seu próprio campeonato fiscal, certo? Exatamente. Esse é o ponto central. Ao criar essa isenção, o município entrou numa área que, não lhe pertence. Invadiu a competência legislativa da União. Mesmo que a intenção fosse boa, facilitar a vida do contribuinte e do caixa municipal, a forma como foi feita desrespeitou essa divisão de poderes que está na Constituição. Por isso a inconstitucionalidade. Entendi. Mas assim, pensando do ponto de vista prático, para o município, não parece um excesso de formalismo proibir uma medida que poderia, resolver litígios e trazer receita mais rápido? Essa é uma tensão comum no federalismo, O STF provavelmente ponderou que permitir essas exceções locais em matéria processual poderia gerar uma insegurança jurídica muito grande. Imagina, regras diferentes em cada lugar. A uniformidade das normas processuais é vista como um valor importante para o sistema de justiça como um todo. Por isso, essa interpretação mais estrita da competência. Faz sentido, faz sentido. Saindo um pouco dos limites municipais, vamos agora para a esfera estadual e financeira. É o recurso extraordinário, o RE 1160-320, do Rio de Janeiro. O foco aqui é o tal Fundo Orçamentário Temporário, o FOT. O Estado exigia que empresas com certos benefícios fiscais de ICMS depositassem uma parte desse benefício no FOT. A polêmica toda era se isso violava a proibição constitucional de vincular receitas de impostos a despesas específicas, aquela do artigo 167, inciso 4. Como o STF desenrolou essa, hein? Olha, aqui a análise foi bem interessante mesmo. O STF classificou o FOT como um fundo atípico. O ponto-chave é que, diferente daqueles fundos tradicionais, onde cada real que entra já tem um destino carimbado por lei, sabe? Tipo, fundo X para construir escolas Y. As receitas do FOT, elas não tinham essa amarração super específica a despesas pré-determinadas. Era mais, uma ferramenta de equilíbrio fiscal geral do Estado. Quer dizer, então, que o dinheiro entrava para o Caixa Geral do Estado via FOT, sem estar rigidamente preso a uma finalidade única e super detalhada? E foi por isso que escapou da proibição de vinculação? Correto. O STF entendeu que essa flexibilidade na aplicação dos recursos diferenciava o FOT. Ele não se encaixava, na vedação do artigo 67.4. Foi considerado um instrumento legítimo de gestão financeira, principalmente naquele contexto de crise fiscal que o Rio enfrentava, Foi uma forma de Estado, reaver parte dos incentivos que tinha concedido. Nossa, que linha tênue. Então, o Estado pode sim criar esses mecanismos para capturar parte dos benefícios fiscais, desde que não carimbe o dinheiro de forma muito restrita.
E o STF firmou uma tese sobre isso, né? Firmou, assim. A tese fixada em repercussão geral basicamente fez duas coisas. Primeiro, confirmou a constitucionalidade dessa exigência de depósito para o FOT, o que já estava alinhado com uma decisão anterior, a ADI 5.635. E segundo, e isso é muito importante, disse que discutir se isso vale para benefícios concedidos antes da lei do FOT ou aqueles com prazo certo e condições específicas, bem, aí é outra história. E que história é essa? O que significa ser outra história nesse contexto? Explica melhor pra gente. Significa que analisasse um benefício fiscal específico, sabe, com as suas particularidades de prazo, de condição, se ele está protegido ou não da exigência do FOT, isso não é uma questão constitucional geral para ser decidida pelo STF para todo mundo. É uma análise que depende da legislação infraconstitucional, leis estaduais, contratos, etc., e dos fatos de cada caso. Ou seja, essa briga específica tem que ser resolvida caso a caso lá nas instâncias inferiores da Justiça. Não é matéria para repercussão geral no Supremo. Ah, compreendo a lógica. Então, fechando nosso mergulho de hoje, a gente viu o STF freando a criatividade legislativa municipal quando o assunto invade as regras processuais federais, mesmo com boas intenções fiscais por trás. E, por outro lado, deu sinal verde para um mecanismo financeiro estadual, o FOT, que permite ao Estado uma gestão mais flexível de recursos vindos de benefícios fiscais, por não considerar aquilo uma vinculação proibida. Exatamente. São duas faces da mesma moeda federativa, né? A constante busca por autonomia e recursos pelos estados e municípios e, ao mesmo tempo, a necessidade de respeitar os limites e as regras gerais que a Constituição estabelece e que o STF interpreta. Isso deixa a gente pensando, né? Onde mais a gente vai ver essa tensão entre necessidades locais ou estaduais e as regras federais se manifestar? Talvez em áreas como meio ambiente, tecnologia ou outras políticas sociais que têm implicações financeiras. Fica aí a reflexão.